Então, boa noite a todos. Se vocês quiserem se comunicar comigo, é só entrar via chat, que aí vocês vão mandando mensagem e eu vou respondendo as mensagens de vocês pelo chat. Tudo bem? Então, hoje a gente começa a nossa aula de desenho técnico, nossa aula online, né? Antes da gente começar, eu queria explicar para vocês que, por conta do coronavírus, de toda essa situação da pandemia, a gente vai manter essas aulas online até que a gente volte à normalidade. Mas a gente tem uma previsão aí para o meio de abril, talvez seja prorrogado novamente por conta da pandemia. Tudo bem? Então hoje nós vamos entrar na aula 1.4. Só confirmam para mim se vocês conseguem enxergar meu slide, por gentileza, pelo chat. Só mandando uma mensagem para mim. Pessoal, habilitem o microfone, respondam para mim. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Tá de boa, professor, o meu. Meu não. Todo mundo Tá consegue tranquilo. ver eu o tô slide? Sim, consigo. Agora vocês estão conseguindo ver o meu slide, não? Sim. Perfeito. Então peço que vocês desliguem novamente o microfone. Se vocês quiserem se comunicar, é só abrir a parte de chat e falar comigo pelo chat, tudo bem? Como que abre esse negócio do chat? Na tela de vocês, se vocês passarem o mouse, no meio da tela tem uma régua. A régua tem alguns botões. Tem um botãozinho escrito conversa. Você clica na conversa e consegue mandar uma mensagem para mim. Pelo celular, Faz um não tem teste. como? Pelo celular eu não abri o aplicativo, mas se você tiver essa reguinha, tenta procurar um balãozinho da conversa. Então, já procurei tudo aqui, não achei. Você consegue acessar pelo computador? Se alguém estiver acessando pelo computador, por gentileza, tenta mandar para mim uma mensagem. Pelo computador, vamos lá. Caio, depois que você habilitar o chat ou tentar conversar comigo pelo chat, desliga seu microfone. Já está desligado, ok. Então, se todos já estão por aí, a gente vai começar a nossa aula. Então, como a gente deu uma olhada anteriormente, nós já demos uma primeira passada na parte de caligrafia técnica, de imagem de legenda, mas hoje a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhamento. Então, vocês já fizeram algumas folhas de caligrafia, tanto em caixa alta quanto em caixa baixa, tanto também deixaram espaço da margem. Eu queria pedir para vocês que, para que vocês não percam essa dinâmica da escrita, para que vocês façam novamente 2 folhas para caixa alta e caixa baixa, mas a gente vai fazer uma outra modalidade de letra técnica que a gente vai ver nessa aula. Então, a primeira coisa para a gente começar essa aula é o formato do papel. Então, a gente conhece o papel A4, que é o que a gente vem trabalhando. A gente pode ter aí o papel A3, de repente, dependendo da nossa necessidade de projeto, se a gente precisar de uma folha maior. E esses tamanhos, eles são padronizados, né? Então, a folha A, ela pode ser padronizada. Quais que são os dimensionamentos? Então, a gente vai começar aqui primeiro pela A4. A A4, ela tem 210 milímetros por 297 milímetros. Então, imagina que essa folha, ela está uma folha deitada, uma folha na horizontal. A gente vai ter 297 na longitudinal, que é a dimensão maior, e 210 milímetros, que seria 21 centímetros, na dimensão menor. Quando a gente faz um desenho técnico, a gente precisa de margem. Então, se a gente está utilizando a nossa folha em pé, ou seja, com 297 na vertical, a nossa margem à esquerda seria na parte maior. Então, essas margens, elas vão variar de acordo com o tamanho da folha. Se eu tenho uma folha A4,
a minha margem da esquerda é de 2,5 cm, ou seja, 25 milímetros. E todas as outras margens de 7 milímetros, ou seja, 0,7 centímetro. Se eu tenho uma folha A3, a dimensão dela vai alterar. Então, eu tenho lá uma folha de 297 por 420, isso é, uma folha de 29 centímetros, 7 por 42 centímetros. As margens dessa folha vão permanecer iguais à da folha 4, que é 2,5 na esquerda e todas as outras de 7 milímetros, ou seja, 0,7 centímetros. Novamente, a folha 2 também permanece com a mesma margem, porém a dimensão da folha aumenta. Repara que da folha 4 para a 0, as minhas folhas vão aumentando de tamanho, né? Só que as minhas margens, elas permanecem iguais até a folha 2. Passou da folha 2, quando a gente for trabalhar com a folha 1 e a folha 0, que são folhas maiores, folhas de projeto de prefeitura, essas folhas elas continuam tendo uma margem na esquerda de 25 milímetros, que é 2,5 cm, porém todas as outras margens vão para 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro de margem para todo o restante. Todas as margens, elas vão ser padronizadas, então, aqui conforme essa tabela, e aí a gente vem com o nosso carimbo, que é aquele carimbo que a gente deixou reservado. O carimbo, pensa assim, na folha A4, nós temos 210 de largura, certo? Se a gente descontar 2,5 da lateral esquerda, a gente vai ter aí 185. Se a gente descontar 0,7 da lateral direita, a gente vai ter uma margem de 178. Então, o carimbo, a gente deixa 185 porque a gente está contando a partir da margem esquerda. Então, a gente ocupa todo aquele espaço de baixo. E 297 milímetros, que são quase 3 centímetros de altura. Eu não vou pedir para que vocês coloquem 99 milímetros, quase 1 centímetro, porque no desenho técnico isso ficaria bem difícil de fazer. Então, eu deixo que vocês coloquem 300 milímetros de altura da margem, para deixar sempre ela com 3 centímetros, tudo bem? E aqui o formato A, ele tem como base o formato A0, que é um retângulo, que ele tem área igual a 1 metro quadrado, e medindo 841 milímetros por 1.189 milímetros. Esse retângulo, ele vai subsidiar os outros padrões. Eu tenho aqui uma imagem em que, se vocês notarem, não sei se vocês conseguem olhar meu mouse, mas se vocês notarem, todo retângulo grande, o retângulo maior, é a folha 0, que seria os 2x, né, na lateral, e um y na parte vertical. Então, a folha 0 é a folha maior, e se vocês separarem a proporção de uma 0 para uma 1, eu vou ter ali x por meio y, né? Então, só uma correção, eu falei que nós teríamos 2x na folha 0, só uma correção, a folha 0 é x por y. Então, a 1, ela tem um x igual a 0, só que a outra dimensão, ao invés de ser um y inteiro, é um y dividido por 2. E aí, se eu for da 1 para a 2, que seria a próxima, eu vou ter que a altura dessa folha é y dividido por 2, como também é da 1, porém a largura dessa folha é x dividido por 2. E assim sucessivamente, eu tenho uma relação de proporção entre todas as folhas, desde a 0 até a 6 aí no desenho, né? Mas o que a gente vai usar mais é a 4, que seria 1/4 de x na lateral, e na altura y dividido por 4, ou seja, 1/4 de y também. É uma folha que seria proporcional. E aí a gente vem com a margem, né, que ela vem de uma NBR, que é NBR 10.068. Em um trabalho de conclusão de curso, por exemplo, os trabalhos acadêmicos devem ter uma margem seguindo a BNT. Essas margens, elas são dos 4 lados do papel, né? Ou seja, margem direita, margem esquerda, superior e inferior. No desenho técnico, isso não é diferente. Existem normas de padronização para as margens, de acordo com o formato da tabela A, que a gente já viu como que essas margens se comportam. Então, aqui, desde a 5, a 6, enfim, até a 2, eu vou ter em todas as margens, tanto a direita, a superior e inferior,
com 7 milímetros e a esquerda sempre com 25 milímetros, ou seja, 2,5 centímetros. E a partir da folha 1, as minhas margens têm 10 milímetros em todas as dimensões, e na esquerda eu tenho 25 milímetros, que seria 2,5 centímetros. A legenda ela também vem de uma BNT, que é a mesma BNT, a 10.068, e as legendas é mais ilustrativo para explicar agora. O que eu tenho que ter na legenda? Se vocês quiserem anotar, isso é muito importante que vocês saibam, tá? Então, eu vou dar até um tempinho mais para vocês copiarem. Na minha legenda, eu preciso de um título de um desenho, eu preciso do emblema, da repartição, ou da universidade, ou da empresa que eu estou prestando serviço, porque quando você vai prestar um projeto, você tem que colocar o logo, né, o logotipo, o emblema da empresa, o número e o código de classificação dos desenhos de substituição. Então, se você está na primeira revisão, é revisão 0. Se você fez uma revisão, revisão 1. Se você precisou de mais uma revisão, revisão 2. E assim sucessivamente, para indicar que a anterior você descarta. Porque às vezes vem algum erro no desenho, vem alguma coisa que você precisa corrigir, e você só consegue corrigir na revisão. E aí você, com essa revisão, descarta as anteriores. Você tem a escala, então se você tem uma escala de 1 para 100, uma escala de 1 para 50, uma escala de 1 para 25, dependendo do desenho, a gente vai ter uma aula de escala também um pouquinho mais na frente. A data de emissão desse desenho, o projetista responsável, né, o engenheiro, no caso responsável, que é você que está fazendo o desenho, a assinatura dos responsáveis pela execução e a verificação da aprovação. Então, o projetista faz, ele tem a responsabilidade técnica do desenho, só que ele vai passar por uma avaliação, e quem avaliar ele também precisa ter um campo nessa margem. As unidades que são expressas a medidas, então se você está colocando o seu desenho em milímetros, se você está colocando o seu desenho em metro, etc. A descrição dos componentes, então quantos componentes você tem nesse desenho, qual que é a denominação deles, o número de peça, material, norma e dimensão. Isso tudo é todo um critério de uma legenda muito grande, né? A gente vai ter uma legenda bem simplificada na nossa. No caso aqui na figura, a gente consegue ver uma folha 4 em pé e uma folha 4 deitada. Reparem que em pé, ela fica ali quase próxima à margem esquerda. No nosso caso, nós vamos chegar com a legenda, com carimbo, até a margem esquerda sempre. Só que se a gente deita a folha 4... Pessoal, eu estou com interferência. Por favor, desliguem os microfones. Se eu estou com uma folha 4 deitada, essa legenda ela não chega até o final. Eu vou ter um espaçamento respeitando as dimensões da minha legenda. O que eu quero que vocês coloquem na legenda de vocês? Lembrando que aqui na imagem, se vocês olharem do lado esquerdo, do lado ali do campo da Anhanguera, está com 24 milímetros, está pedindo para deixar 8 milímetros por linha. Eu não pedi isso, eu pedi para vocês deixarem 1 centímetro por linha. Então, 10 milímetros por linha. Se são 3, eu pedi para vocês deixarem 3 centímetros aí, já separados para nossa legenda, em todos os desenhos. Então, o que vocês vão fazer? 40 milímetros, vocês vão fazer um primeiro risco na vertical e colocar em Anhanguera e embaixo Engenharia Civil, ou o curso que vocês estejam matriculados. Se tiver alguém da Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica. Vocês vão deixar 2 espaços para o título do desenho, com a largura de 78 milímetros. Então, se vocês notarem, ó, a nossa legenda inteira, de ponta a ponta, ela tem 178 milímetros, ou seja, da margem esquerda até a margem direita. Então, todas essas dimensões, elas são reais. A única coisa que eu quero que vocês se atentem é que a altura vai ser 3 centímetros no total, ou seja, 1 centímetro para cada linha. Esse visto, você vai deixar escrito visto e vai deixar um campo para que eu faça um visto no seu desenho quando você me apresentar. Lá do lado direito, em cima, nós temos aluno, vocês vão colocar o nome de vocês, o RA, a data que você fez o desenho, a escala que você utilizou e as medidas, se estão em milímetro, metro, etc. Nas caligrafias técnicas, vocês vão colocar assim, na escala, S/escala, que significa 100 escala. E as medidas
vocês podem deixar em milímetros. Aqui tem um exemplo, por exemplo, ó, em Anguera, o curso da pessoa era Engenharia de Produção, Desenho Técnico Mecânico. Na de vocês vai ser assim nas folhas: caligrafia técnica em caixa alta, caligrafia técnica em caixa baixa, ou seja, que é letra maiúscula e letra minúscula. O visto você vai deixar em branco para que eu faça um visto no desenho de vocês. Lá em cima, aluno, pode ser o seu nome, o RA, o seu RA, a data de execução daquele desenho, a data da aula. A escala, pode deixar S/escala, que é sem escala, e medidas em milímetros. E aí a letra técnica, como a gente já viu na aula, tem que ter uma certa regra. A gente precisa ter legibilidade para conseguir ler a caligrafia e uniformidade para conseguir deixar uma coisa uniforme, uma coisa padronizada, né, com uma padronagem. Então, para escrever à mão livre, é necessário traçar as linhas horizontais, como a gente traçou nas aulas, para manter os caracteres com a mesma altura, que é uma altura uniforme, né, para que a gente não tenha letras distoantes. Dessa forma, a escrituração nunca se apoia nas linhas do seu próprio desenho. Aqui a gente tem algumas noções. Então, até agora, o que vocês já fizeram? A caixa alta, né? E vocês já fizeram a caixa baixa lá do início do slide, que é essa caixa baixa aqui, ó. A caixa baixa aqui. Lembram-se? A gente fez em aula essa daqui. Agora, eu quero que vocês façam a mesma caligrafia técnica em uma nova folha, com o mesmo tamanho de linha, mesmo tudo. Só deixa eu abrir aqui o slide. Eu quero que vocês façam duas novas folhas, com caligrafia de caixa alta e caligrafia de caixa baixa, porém seguindo essa caligrafia da direita, que é uma caligrafia que é um pouquinho mais inclinada. Ela tem um ângulo mais inclinado de 15 graus aproximadamente. É claro que você não vai conseguir chegar à perfeição, mas essa caligrafia serve para quando a gente for escrever alguma palavra que seja estrangeira. Por exemplo, projeto Asbilt. Projeto vai ficar normal, com a caligrafia reta. Asbilt, que é uma palavra estrangeira, ela vem como uma palavra inclinada. Então, para isso, você precisa treinar a sua caligrafia inclinada, para que você consiga escrever palavras estrangeiras. E aí, nossa aula finalizou. Eu vou... Vocês conseguem me enxergar agora? Pode ligar o microfone. Oi, um de cada vez. Pessoal, desliga o microfone. Vamos para o chat e vamos um de cada vez. Samuel, pode ligar o microfone e fazer a pergunta. Calma aí que eu tô dirigindo, só um minuto. Tá, então desliga o microfone. Caio, pode fazer a pergunta. Os amigos meus pelo computador. Parou a transmissão. Alô? Oi, você ouviu? Ouvi, eu tirei o slide, agora tá só a minha imagem. Você consegue me enxergar? Tô te enxergando, mas ainda não consigo abrir para conversar, não. Se você passar a mão na reguinha que tem aí no meio da tela... Não, no computador não carrega. Não tá carregando mais no computador. Eu tô pelo celular de novo. Entendi. Você tem alguma pergunta? Não tem pergunta mesmo, não. Foi tranquilo a aula? Essa aula tá toda gravada, galera. Eu vou postar no portal de vocês na aula 4. Eu vou postar esse vídeo gravado, tá bom? Tá bom. Além do Caio, o Wesley, tem alguma pergunta? Opa, Felipe, tenho sim. Pode falar. O seguinte,
Você já me respondeu uma das minhas, né? Que você vai colocar essa aula no portal gravada pra gente, beleza? Referente às aulas, as outras aulas, né? A aula 1.3, por exemplo, que tem um link que mostra a questão do círculo, né? Lá um círculo, acho que era para utilizar o compasso. Isso a gente vai vai esperar a aula presencial. Você vai dar algum direcionamento para a gente, vai dar uma atenção por aqui também. Vamos lá. A aula que a gente vai utilizar o compasso seria, se não me engano, a aula 2.1, a aula 2.2. O que eu pretendo fazer que eu acho que é mais viável? Eu vou dar só a aula teórica por aqui. Eu não vou pedir para que vocês façam a parte de circunferências com compasso, até porque o manuseio do compasso tem que ter muito cuidado. E se eu for solicitando o desenho ao decorrer das aulas, eu vou falando aqui para vocês pela videoconferência. Mas eu sugiro, se vocês quiserem treinar para fazer em casa, seguindo passo a passo, pode treinar. Mas não é uma coisa que eu vou cobrar na hora que eu voltar, porque eu sei que a dificuldade é diferente. Então, quando eu for dar aula com o compasso, se a gente conseguir fazer presencial, eu vou explicar para vocês como a gente vai proceder, mas quem quiser treinar pode treinar. Não é algo que eu vou cobrar quando eu voltar. Entendi, perfeito. E caligrafia, a princípio, será só na letra de forma mesmo, né? Caixa alta e caixa baixa, e com essa caixa mais inclinada, né? Como se fosse itálico, né? Isso, então no total nós teríamos 4 folhas. Nós teríamos a caixa baixa e a caixa alta que a gente fez em sala, que vocês já têm elas, e nós teríamos uma nova folha de caixa alta e uma nova de caixa baixa, porém com a caligrafia inclinada em 15 graus. Perfeito, então. Então, letra de mão, se fosse o caso, ainda está por vir, não virá nesse momento, né? Caligrafia técnica não tem letra de mão, é só caligrafia técnica em letra de forma. Ah, sim. Não, ok, então, só isso. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Pode soltar o microfone. Mais alguém? Professor, é Alexandre. Pode falar, Alexandre, estou te ouvindo. Jéder, por gentileza, desliga seu microfone que está dando interferência. Jéder. Professor, Só um minutinho, Alexandre. a minha tela ficou tudo verde. Alexandre, eu vou ter que só um esperar a minuto. gravação o senhor postar no Alexandre, só um portal do minutinho. aluno, para mim poder Alexandre, ver, que eu não consegui ver direito. Alexandre, você me ouve? Alô? Oi, só um minutinho, Alexandre. Sim. Dá uma desligadinha no microfone. Sim. Porque o Jéder está com o microfone ligado. Eu peço para o Jéder desligar o microfone dele. Jéder. Pronto, Alexandre, pode falar. Professor, eu estava vendo a aula aqui com meu cunhado, ele estuda comigo, só que o meu ficou tudo verde, que eu estou vendo pelo telefone. Eu vou ter que ver na hora que o senhor postar no portal do aluno. Tá. Assim que a gravação acabar, ela sofre todo um processo de estruturação pelo portal, e aí assim que o vídeo for enviado para o meu e-mail, eu vou anexar na aula 4 de vocês. Vocês vão ter acesso lá no AVA de vocês. Tudo bem, professor. Obrigado. Nada. Mais alguém? Alguma pergunta? Professor Wagner, é o seguinte... Opa, Wagner, pode falar. Então, não tá aparecendo pra gente aqui a questão do chat aqui, né? Isso, você tá pelo computador ou você tá pelo celular? Estou pelo computador. Tenta passar o mouse na frente da imagem que você vê, que vai aparecer uma reguinha. Nessa reguinha tem um botãozinho, como se fosse um balãozinho. Tá escrito conversa. Aqui para mim não aparece. Entendi. Lá na lateral esquerda, na parte de cima, aparece a palavra chat? Não. Não aparece. Já tirei da tela inteira, já fiz várias coisas aqui, não consegui não.
Poxa, que estranho. Deixa eu ver o que acontece aqui. Vocês conseguem me enxergar? Sim, normal. Tá. Eu não. Quem não consegue me enxergar? Wesley. Wesley, você tá pelo computador ou pelo celular? Pelo celular. Deve ser algum problema no aplicativo. Mas eu tô ao vivo. Depois eu vou gravar toda essa aula e aí eu posto lá na aula 4 de vocês, tudo bem? Perfeito, professor. Tudo bem, sem problema. Beleza. Pessoal, eu queria agradecer todo mundo que está participando da aula. Eu tenho aqui uma lista. Tem aqui o Alexandro, o Ale Silva, Carlos Peixoto, Celina, Gustavo. Peço que vocês desliguem o microfone um pouquinho, porque está dando interferência. Lucas, por gentileza. Lucas, por gentileza, desligar o microfone. Lucas Souza. Lucas Souza, por gentileza, desligar. Isso. Então, queria agradecer a todo mundo que está aqui na aula. Géder, Gustavo, Henrique, Igor, Caio, Juvenal, Leandro, Lucas, o Wagner, o Wesley. Sem vocês a aula não aconteceria. Eu estou muito satisfeito em que vocês estão acessando os conteúdos que eu estou postando. Essa aula ela vai ficar gravada na aula 4, né? O que vocês precisarem, vocês podem mandar algum e-mail pelo portal, mas acho que foi bem esclarecedor. Eu pedi para que vocês façam só mais 2 folhas de caligrafia técnica, só que dessa vez inclinada. E é isso, tá bom? Alguém está com alguma dúvida? Pode ligar o microfone e mandar para mim, por gentileza. Professor, o José Leonel também está assistindo comigo. Só que o dele não José abriu. Leonel tá junto. Perfeito, tranquilo. Tá. Só isso só, professor. Obrigado. Nada. Eu queria falar para vocês se protegerem. Eu sei que é um discurso que vocês estão ouvindo bastante. Não sei se alguém da família de vocês está contaminado, mas na minha já tem um caso. E não saiam se vocês não tiverem necessidade de sair. Sempre higieniza tudo que entrar em casa. Se entrar em casa, troca toda a roupa, coloca tudo na máquina de lavar, se higieniza bem, porque o negócio vai ficar muito sério essa semana. Os hospitais já estão lotados. Então, assim que passar toda essa pandemia, a gente volta com toda a garra e com toda a vontade. E na quinta-feira agora a gente se vê na aula de cálculo 1, pelo menos a maior parte de vocês. Então, para quem chegou agora, a aula ela é gravada, né? Essa aula vai ser postada no portal de vocês na aula 4. Vocês podem tirar todas as dúvidas lá, tá bom? Mais alguém quer complementar alguma coisa? Eu, Quem fala? Gustavo. Fala, Gustavão, pode falar. Durante uma parte que você estava passando o slide, o meu parou de aparecer. E daí eu não consegui assistir mais. Foi bem na parte da caligrafia, onde você explica ela como é que faz. Tá, deixa eu ver se eu subo ela aqui de novo. Todo mundo consegue enxergar? Sim. Sim. As 2 novas folhas de caligrafia que vocês vão fazer, se vocês olharem na imagem à direita, elas estão todas certas, como vocês já fizeram em caixa alta. Na esquerda, elas estão inclinadas em mais ou menos 15 graus. Eu quero que vocês façam uma folha de caixa alta em 15 graus e uma folha de caixa baixa também em 15 graus. Basicamente é isso. Certo. Só isso mesmo. Obrigado. Beleza? Nada. Então, pessoal, foi um prazer vê-los por aqui. Se vocês quiserem ligar a câmera, é só desligar o microfone só para dar um tchau para eu não ficar com tanta saudade. Aí eu já vejo vocês um pouquinho. Não precisa passar perfume, não. Valeu. Valeu, professor. Fica com Deus. Até mais, Alexandra. Fala, Gustavão. Fico feliz em ver você, cara. Felipe, você consegue me ouvir? Consigo sim, Jader. Sim, é que eu acabei até faltando na sua última aula, né, que eu estava doente e tal. Também estou
tendo que correr atrás dos materiais que eu fiquei doente, eu não podia sair de casa, estava muito mal. Então eu queria saber como é que vai funcionar a questão dos envios do trabalho. Será que eu consigo ver, pelo menos se eu consigo arrumar o material ainda, já que está tudo até fechado? Vamos lá, veja bem, todos os trabalhos que a gente fez em sala, eu pedi para os alunos guardarem. E aí eu ia recolher na semana que a gente acabou dando a pausa. Então eu não recebi trabalho de ninguém. A avaliação de vocês em sala está sendo considerada pela participação do AVA. Eu estou olhando os alunos que estão entrando no AVA e a partir disso eu estou lançando pontuação. Então deixem o AVA sempre em dia. Tá bom, eu vou tentar. Até porque é meio difícil, mas eu vou tentar aqui, que eu não tenho computador, né? Meu suporte era todo na faculdade. Tanto que eu até ficava muito tempo lá. Mas eu vou tentar sim, vou tentar correr atrás aqui, vou ver o que eu faço. Você não consegue acessar pelo celular? Então, pelo celular é aquela coisa, né? É muito ruim, eu tenho que ficar dando zoom, tirando zoom, empurrando pro lado e acaba me atrapalhando muito, mas tentar correr, né? Tem que entender o lado da faculdade também. Eu vou tentar dar meu máximo aqui para fazer, então, mas eu acho que vai ser difícil para mim, professor. Tá. As folhas que você perdeu, que você não estava em sala, fala com o representante de sala, o Wesley, para ver se ele consegue te mandar uma foto da lousa. No dia, se eu não me engano, eu deixei tirar foto. Não, quem que tá falando? O Rony. Ronei, sua imagem vai entrar aqui para mim. Peraí. Ainda não entrou, mas tenta Tá, professor, só queria saber, esses trabalhinhos feitos em sala de aula vai contar como avaliação caso não tenha, a gente não volte mais esse semestre. Bom, é o seguinte, as avaliações, tanto as de sala, as diárias, e as avaliações que são feitas bimestralmente, a gente ainda está se adaptando. Por hora, aqueles trabalhos que vocês faziam em sala... Ronei, só desliga o microfone, por gentileza. Aqueles trabalhos que vocês estavam fazendo em sala, eles vão ser contabilizados se a gente voltar às aulas presenciais, e aí eu vou contabilizar ele para pontuação. Caso contrário, eu vou estar pontuando vocês para quem está acessando o AVA, certo? Beleza. As avaliações institucionais, que são as bimestrais, eu ainda não sei como vai funcionar. Acredito eu que se a gente não voltar à normalidade, essas avaliações seriam online, mas eu não tenho essa certeza, eu não posso afirmar isso para você ainda. A gente tem que esperar para saber como que vai ser o mês que vem, se essa pandemia vai passar. Beleza, professor. Tranquilo. Agradece a atenção, tá? Eu que fico feliz em te ver, Rony. Falou, até mais, professor. Abraço. Até mais, abraço. Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Eu tenho outra novamente. Fala, Gustavo. No AVA, eu teria que deixar em dia. Só que mais ou menos a gente estaria na 1.5, mais ou menos, ou já seria a unidade 2? 1.4. Nós acabamos de fazer a aula 1.4, eu vou subir essa aula. Na semana que vem eu vou para 2.1. Porém, o que eu peço para vocês? Mesmo que a gente ainda não tenha feito as aulas presenciais dos próximos encontros, já assiste as pré-aulas, já fica com tudo em dia, pré-aula, pós-aula, deixa tudo em dia, e depois vocês só vão assistindo as aulas, porque já dá uma adiantada. Certo. Tá bom? E em relação eu não sei se é com você que eu falo, que a cultura digital, ela já liberou todas as aulas para mim. Eu posso fazer tudo de uma vez? Qual, perdão? Que é a cultura digital, que eu não sei se é com você que eu falo. Então, essa eu não sei responder. Assim, pelo que eu sei, essa matéria é uma matéria EAD, né? Aham. O máximo que você puder fazer, cara, faça. Tudo que você puder fazer para adiantar, faz. Para você depois não perder tempo, né? Mas se você se liberou tudo, faz tudo que está lá. Beleza. Só isso. Obrigado. Tranquilo, nada. Mais alguém, pessoal? Leandro, Caio, Lucas, tudo certo? Sobre uma coisa assim que você não fazia antes, né? Postar as suas aulas feitas. Você vai postar para a gente dessa vez ou vai ainda manter com o senhor? Não, essas aulas que eu estou passando online, elas vão ser disponibilizadas no AVA de vocês.
Essa daqui tá. vai estar na aula 4. Entendi. Não, é porque Tá o bom? senhor fazia muitas vezes sua própria aula, né? E aí o senhor não publicava. Aí eu queria saber se, caso fizer Isso. alguma, o senhor vai publicar. Não, essa eu vou publicar porque nem todo mundo tem condição de acessar ao vivo. Às vezes a pessoa não tem internet em casa. Então, para atingir todos os alunos, eu vou publicar lá no AVA. Tá bom. Obrigado, então, professor. Bom? Nada que isso, Jada. Mais alguém quer participar, pessoal, da aula de hoje? Preencham as legendas, deixa as margens bonitinhas, deixa tudo certinho, hein? Que na hora que a gente voltar eu vou dar uma olhada na letra de vocês para ver se ficou boa. Tranquilo? Então, pessoal, já que todo mundo que tinha pergunta já fez as perguntas, acho que eu respondi todas as dúvidas. Eu vou encerrar a aula, mas essa aula ela vai ser salva. E assim que ela for editada e encaminhada para o meu e-mail, eu posto lá na aula 4 de vocês, tudo bem? Então, boa noite aí para todo mundo. Fico com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite, professor. Valeu. Até mais. Valeu, obrigado. Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau.